Boa noite. Teve gente que assustou aí que eu vi, hein? Tudo bem com vocês? Pontual às 8h50. Me escutam bem? Me veem bem? Sim, perfeito. A apresentação está aparecendo? Sim. Show de bola! Então, muito boa noite, pessoal. Vamos retomar o que nós vínhamos desenvolvendo aí na aula de ontem. Na aula de ontem a gente começou com uma introdução à microbiologia. Então hoje a gente faz aí uma retomada para poder avançar com esse conteúdo e ver se a gente consegue fechar já hoje essa parte introdutória, para aí já na próxima semana fazermos uma revisão geral sobre os micro-organismos, os diferentes grupos de micro-organismos. Então, olha só, a gente fez na aula de ontem uma definição rápida do que é a microbiologia, né? Trabalhamos com o estudo dos organismos microscópicos representados por vírus, bactérias, árqueas, algas, protozoários e fungos. O nosso foco principal na microbiologia sempre é bactéria, fungo e vírus. Por quê? Porque são os principais agentes causadores de doenças. Então, são os principais responsáveis por trazerem preocupações microbiológicas. Bactérias e fungos são os principais agentes ecológicos que trazem funções ecológicas para a gente. Então, a gente vai ver que a gente vai destacar muito as bactérias e os fungos. Identificamos esses grupos dentro da classificação dos seres vivos. Então, eles são classificados em domínios, domínio bactéria e domínio árquea, representado pelos procariotos, e domínio eucária, representado pelos eucariotos. O eucária, animais, fungos, plantas e protistas. O que nos interessam são os protistas e são os fungos. Além das árqueas, representadas pelas chamadas arqueobactérias, e as eubactérias no domínio bactéria, certo? O critério que a gente usou para definir isso, estrutura celular, se a célula é procariota ou se a célula é eucariota, identificamos então o que seria necessário para reconhecermos uma célula procariota e eucariota. Além do critério celular, pessoal, nós temos um outro critério para poder realizar a classificação dos diferentes grupos de seres vivos nessa distribuição que a gente identificou aqui. Qual é o critério? Número de células. Com relação ao número de células, os seres eles podem ser classificados em unicelulares e pluricelulares. Bactérias e árqueas sempre serão unicelulares, podendo ser coloniais. O que é colonial? Colonial é quando você tem os indivíduos agrupados formando uma unidade biológica conjunta, mas não é uma organização pluricelular. Pluricelular é quem tem mais de uma célula. Pluricelular ou multicelular. Unicelular, uma única célula é responsável por executar todas as atividades biológicas da unidade que a gente está estudando. Então, bactérias e árqueas sempre serão unicelulares. Os protistas, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Os protozoários, que nos interessam muito, são unicelulares. As algas, elas podem ser uni- ou pluricelulares. Na microbiologia, a gente se preocupa com alga unicelular. Os fungos podem ser uni- ou pluricelulares. Na microbiologia, a gente se preocupa com os fungos unicelulares. Então, a nossa principal visão é sempre com as unidades biológicas unicelulares. Além disso, na hora que nós formos realizar a classificação dos diferentes tipos de seres vivos,
naqueles reinos. Um outro critério que nós analisamos é o critério metabolismo celular. O que é analisar o metabolismo celular ou o metabolismo nutricional? É identificar como que aquele organismo vivo consegue executar as atividades biológicas, ou melhor, como é que esse organismo vivo produz energia ou produz alimentos para a execução da sua atividade biológica. O metabolismo nutricional, ele se divide em duas categorias. O autotrofismo e o heterotrofismo, que foi um dos conceitos que lá, quando nós fizemos aquele diagnóstico, que apareceu com alto índice de não conhecimento ou de não lembrarmos. Mas autotrofismo e heterotrofismo são dois conceitos bem simples. À medida que a gente vai falando aqui, vocês vão relembrar facilmente. O termo trofismo, esse segmento aqui, ó, vem de trófos. Trófos significa nutrição. O termo auto, de si mesmo. Então, nós chamaremos de autotrofismo a capacidade que os organismos biológicos possuem de sintetizar o seu próprio alimento. Aquela historinha que vocês já ouviram falar com certeza. São seres que produzem o próprio alimento. São seres autotróficos que realizam um autotrofismo. Tá? Mas quando nós falamos em produzir o próprio alimento, o que a gente tem que associar? Produzir os compostos orgânicos que serão necessários para as atividades biológicas celulares, sendo essa produção feita a partir de componentes inorgânicos, não dependendo de outros seres vivos para essa produção. Essa é a ideia básica de um autotrofismo. Olha aqui, ó, produção própria. Autotróficos são todos aqueles que são capazes de sintetizar as suas próprias substâncias orgânicas, alimento, a partir de substâncias inorgânicas, sem depender de outros organismos. Quem que são os seres autotróficos? Os seres autotróficos são representados pelas plantas, pelas algas e por algumas bactérias. Planta, na microbiologia, a gente não vai se preocupar. Algas, beleza. E algumas bactérias realizam autotrofismo. Já ouviram falar das cianobactérias? Cianobactérias, também chamadas de algas azuis. As algas azuis ou cianobactérias, elas se enquadram no grupo das bactérias autotróficas. Bactérias que conseguem sintetizar os compostos orgânicos que elas utilizarão como fonte nutricional. E que composto orgânico é esse? O primeiro composto orgânico sintetizado, carboidrato, açúcar, representado principalmente por quem? Pela glicose. Depois de sintetizar o carboidrato, outros compostos orgânicos são sintetizados a partir desse açúcar. Então, o autotrófico produz a glicose, o glicídio, o carboidrato, e depois usa esse carboidrato como fonte de carbono para produzir aminoácido, e esse aminoácido vai ser usado para formar proteína, para produzir ácido graxo, que vai ser usado para produzir lipídio, para produzir nucleotídeos, que vai ser usado para formar DNA, RNA. Então, todos os compostos orgânicos que são usados para a atividade biológica da célula é produzido pelo autotrofismo, é produzido pelo autotrófico. Para produzir isso, ele precisa realizar uma reação química. A reação de síntese, que pode ser uma reação de síntese utilizando energia da luz como reagente ou utilizando energia química obtida da oxidação de substâncias químicas. Caso o autotrófico utilize a energia da luz como energia reagente
para conseguir produzir o composto orgânico a partir do composto inorgânico? Fotossíntese. Ele é um fotossintetizante. Caso ele utilize energia química proveniente da oxidação de compostos químicos para formar os compostos orgânicos a partir dos compostos inorgânicos, ele é um quimiosintetizante. A reação é a quimiossíntese. Então, nós identificamos que o autotrofismo ele pode ser realizado por fotossíntese ou ele pode ser realizado por quimiossíntese. Quem faz fotossíntese é um autotrófico fotossintetizante. Quem faz quimiossíntese é um autotrófico quimiosintetizante. Repetindo, qual é a diferença? De onde vem energia para que a reação química que gere o composto orgânico a partir do composto inorgânico é obtida. Se a energia é obtida da luz, olha a representação aqui, ó, fonte de energia luminosa, Sol. O organismo biológico capta a energia luminosa e produz matéria orgânica. E essa matéria orgânica, depois de produzida, vai ser usada para quê? Se manter vivo. Para a bactéria, para a alga ou para a planta se manter viva. 2, para construir os seus tecidos. A planta ela constrói os seus tecidos a partir da matéria orgânica que ela produziu pela fotossíntese. E aí, essa matéria orgânica que vai compor o tecido da planta, ou que vai compor a estrutura celular da bactéria, ou que vai compor a estrutura celular da alga, ela vai ser usada depois por quem? Vai ser usada depois pelo heterotrófico. O heterotrófico, então, vai consumir o autotrófico, ou então o heterotrófico vai consumir outro heterotrófico para conseguir os nutrientes orgânicos que ele vai usar para realizar as suas atividades biológicas. O heterotrofismo, então, é a capacidade de consumo e não produção. Trofismo, nutrição. Hétero, diferente. Se nutrir do diferente, ou seja, tem que consumir alguém para obter matéria orgânica que vai ser usado para se manter vivo e para construir os seus tecidos. Nós somos heterotróficos. Eu preciso consumir um alimento. Quando eu consumo alimento, eu utilizo esse alimento para quê? Para produzir energia. Eu utilizo esse alimento para quê? Para compor o meu corpo, compor os meus tecidos, produzir as substâncias que eu preciso para o meu dia a dia. Nós somos heterotróficos. Então, enquanto que o autotrófico produz, ele sintetiza as suas substâncias orgânicas que ele vai usar para suas atividades biológicas, o heterotrófico não tem a capacidade de produzir, não tem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, tenho certeza que com isso aqui, a grande maioria deve ter lembrado da história do produz o próprio alimento ou não produz o próprio alimento. E quem não produz, faz o quê? Quem não produz, consome. Então, o heterotrofismo se caracteriza pelo consumo de outros organismos. Não produzem o seu próprio alimento e, por isso, necessitam consumir outros organismos para obter a matéria orgânica e energia necessária para a vida. Quem são os heterotróficos? Os heterotróficos são representados pelos animais, pelos fungos, pelos protozoários e a maioria das bactérias. Então, fungo, a gente estuda na microbiologia, heterotrófico. Protozoário, a gente se preocupa aqui também, heterotrófico. E a maioria das bactérias, heterotróficas.
Entre as bactérias heterotróficas, por exemplo, estão as bactérias parasitas. Aquelas que utilizam a nossa matéria orgânica para conseguir sobreviver. Elas roubam a nossa matéria orgânica para conseguir sobreviver. E o resultado é o quê? Traz alguma consequência, porque ela vai parasitar um tecido, vai desgastar um tecido. E quando esse tecido não funciona normal no nosso organismo, gera sintoma e desenvolve doença. Os heterotróficos compõem o grupo dos consumidores. Olha aqui, ó. Podem ser classificados como consumidores. Heterotrofismo, consumo. Ou então, eles compõem o grupo dos decompositores. Qual é a diferença de um consumidor para um decompositor? Um decompositor é aquele organismo que vai pegar a matéria orgânica, vai usar ela para produzir tudo que precisa e vai liberar para o meio matéria inorgânica. Um consumidor, ele pega a matéria orgânica, consome o que precisa e libera para o meio matéria orgânica. Exemplo, nós comemos, digerimos, absorvemos. E quando nós jogamos para o meio externo, nós liberamos fezes. As fezes são riquíssimas em matéria orgânica. Então as fezes, elas ainda contêm matéria orgânica que pode ser aproveitado por algum organismo. Agora, um fungo ou uma bactéria decompositora pega a matéria orgânica, consome a matéria orgânica e libera para o meio água e sais minerais. Então, se conseguiu degradar todo o composto orgânico até liberar água e sais minerais, o nome disso é decomposição. O ser é um decompositor. Se porventura ele consumiu a matéria orgânica, mas não chegou a formar água e sais minerais como produto final, pode até formar, mas não apenas, também formou outros compostos orgânicos, ele não é um decompositor, ele é um consumidor. Os decompositores, olha aqui, os decompositores são representados exclusivamente por bactérias e fungos. Decompositores, apenas bactérias e fungos se enquadram no grupo dos decompositores, tá? Decompositores, ó. Decompositores, apenas bactérias e fungos. Isso é importante. Ok? Toda bactéria decompositora? Não, nem toda bactéria decompositora. Mas elas representam o grupo dos decompositores. Então, olha só, pessoal, eu estou trazendo um papel biológico importante dos micro-organismos. A ação decompositora é um papel extremamente importante dos micro-organismos. Sabe por quê? Porque o decompositor, ele promove reciclagem da matéria orgânica. Ele vai pegar a matéria orgânica morta e vai transformar essa matéria orgânica em água e sais minerais. Aí a água e os sais minerais vão ser usados por quem? A água e os sais minerais vão ser usados pelos autotróficos, que são chamados de produtores. Os autotróficos, eles são chamados de produtores. Por quê? Porque eles produzem a matéria orgânica. Então, o autotrófico, ele utiliza água e sais minerais, que eles tiram do solo normalmente, do ambiente, para poder produzir matéria orgânica. Aí a matéria orgânica vai compor tecido. Aí a planta serve de alimento para o animal. Aí o animal morre. Quando o animal morre, o que vai acontecer? Decomposição. E aí, por ação da decomposição feita por bactérias ou fungos, o que volta para o ambiente? Matéria inorgânica, água e sais. E essa água e sais vai ser aproveitada por quem? Autotrófico.
Aí o autotrófico, normalmente com o auxílio da luz, produz matéria orgânica, compõe os seus tecidos, se mantém vivo e compõe os seus tecidos. É utilizado como alimento para o consumidor heterotrófico, que morre, libera a matéria orgânica para o meio, decomposição e a ciclagem da matéria vai acontecendo. Ei, se não tiver decompositor, não tem reciclagem da matéria. Se não tiver decompositor, não tem reciclagem da matéria. E se não houver reciclagem da matéria, não tem como dar sequência em uma transferência nutricional. Nós não sobreviveríamos. Os seres vivos não conseguiriam sobreviver sem reciclagem da matéria. Porque a matéria, ela sempre é reciclada. Ela não é criada, ela não é perdida, ela é transformada. Lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é assim? Como se transforma? Se transforma pela ação decompositora. Tá? Então, uma das principais funções bacterianas, uma das principais funções de fungos é a ação decompositora, que é executada por organismos heterotróficos. O autotrofismo, ele pode ser por fotossíntese ou quimiossíntese. Não foi isso que eu falei aqui atrás? Aqui, ó. Aqui eu falei isso, ó. O autotrofismo pode ser por fotossíntese ou quimiossíntese. Qual é a diferença? Aqui eu tenho duas equações, ó, duas representações. Em cima, eu tenho a fotossíntese. Embaixo, eu tenho uma das possíveis representações de uma quimiossíntese. Qual é a ideia da fotossíntese? A fotossíntese vai pegar gás carbônico, CO2, vai reagir com água, H2O. Então eu peguei compostos inorgânicos por meio de energia luminosa, vai produzir C6H12O6. Quem é esse C6H12O6 aqui? Esse C6H12O6 é a matéria orgânica, normalmente representado pela glicose, normalmente. E aí essa glicose, o autotrófico, a planta que estiver fazendo isso, a alga que estiver fazendo isso, a bactéria que estiver fazendo isso, ela vai usar essa glicose para sobreviver. Vai usar essa glicose para produzir energia. E aí libera para o meio oxigênio no processo de fotossíntese. E também libera uma parcela da água. Utiliza 12 moléculas de água, libera 6 moléculas de água, então, na verdade, consome 6 moléculas de água na reação. Então, é uma reação química que, para acontecer, o que tem que se fazer? Tem que se fazer isso aqui, pessoal, presta atenção, ó. Pegar o carbono, transferir esse carbono para cá, pegar hidrogênio, oxigênio, transferir esse oxigênio para cá, pegar hidrogênio, transferir esse hidrogênio para cá. Para fazer essa transferência tem que ter reação química, e para ter essa reação química tem que ter energia, energia luminosa. O oxigênio da água aqui é o oxigênio que vai ser liberado no meio externo. Alguns hidrogênios e oxigênios sobram para produzir água. Alguns organismos não conseguem assimilar energia luminosa, mas conseguem fazer o autotrofismo. Quem? Os quimiosintetizantes. Só que aí os quimiosintetizantes precisam de ter uma fonte energética, que os fotossintetizantes utilizam luz, mas os quimiosintetizantes não conseguem utilizar a luz. Algumas bactérias, ó. Então, o que algumas bactérias fazem? Elas se aproveitam de uma reação química em que se oxida algum tipo de substância inorgânica, como, por exemplo, nessa reação aqui, ó. Pega-se o H2S, ácido sulfídrico, reage com o oxigênio, produz água, libera enxofre, e essa reação é uma reação que libera energia, bastante energia. Então a bactéria pega essa energia
e usa essa energia para juntar CO2, água e produzir glicídio. Esse CH2O aqui é a mesma coisa que esse C6H12O6, tá, pessoal? Só que aqui está simplificado. Se eu pegar essa aqui, ó, C6H12O6, e dividir tudo por 6, vai dar CH2O. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui ele simplificou na reação. Liberou para o meio oxigênio, ó, igual aqui, ó, liberou para o meio oxigênio. Usou gás carbônico, ó, usou gás carbônico. Usou água. Então, para fazer essa reação, a energia veio de onde? De uma reação química. Então, o processo é uma quimiossíntese. Então, o que diferencia a quimiossíntese da fotossíntese é de onde vem a energia. Quem faz quimiossíntese? Bactéria. Quem faz fotossíntese? Algumas bactérias fazem fotossíntese. Plantas fazem fotossíntese. E algas fazem fotossíntese. Tá? Tá escrito aqui do lado, ó. Fotossíntese. Processo através do qual plantas, outros organismos como algas e algumas bactérias convertem energia luminosa em energia química, produzindo glicose, outros compostos orgânicos, além de liberar oxigênio para a atmosfera. Quimiossíntese, processo biológico onde alguns organismos, principalmente bactérias, produzem matéria orgânica a partir de substâncias químicas inorgânicas, utilizando energia liberada por reações químicas em vez de depender da luz, como na fotossíntese. Mas nos dois casos a ideia é a mesma. Agora, vou chamar a atenção de novo. O processo do autotrofismo, ele é importante para se produzir matéria orgânica para o organismo se manter vivo e para fornecer matéria orgânica para o consumidor. Mas ele também é importante por causa disso aqui, ó. Por causa do oxigênio que é liberado. O oxigênio que é liberado. Esse oxigênio, galera, é o oxigênio que nós, seres aeróbicos, utilizamos. Nós utilizamos para sobreviver o oxigênio que é produzido pelo autotrófico. E aí vem a informação que eu tenho certeza que deve ser unânime de conhecimento. Quem são os principais produtores de oxigênio para a gente? São as plantas? Não. São os micro-organismos. Os principais produtores de oxigênio não são as plantas. As plantas produzem. As plantas produzem muito. Mas elas consomem muito. Os principais produtores de oxigênio que é liberado para a atmosfera e que nós utilizamos na nossa respiração, para o nosso metabolismo energético, é produzido por micro-organismos. Principalmente quem? Algas unicelulares e bactérias fotossintetizantes. São os seres que produzem a maior parte do oxigênio atmosférico. As plantas, elas são importantes, mas elas consomem muito oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio ele é usado aqui, ó. O oxigênio ele é usado na respiração celular. Respiração celular, que é o oposto da fotossíntese. Olha a fotossíntese, de novo. CO2 mais água, produzindo C6H12O6 e liberando oxigênio. Olha a respiração celular. C6H12O6, normalmente representado pela glicose, mais oxigênio, produzindo CO2, água e liberando energia. A energia que é liberada da reação química que consome a glicose, nós chamamos de ATP. Essa energia é a energia que nós utilizamos para o trabalho celular. Você está vivo, sabe por quê? Porque você está gastando energia para a atividade biológica funcional da sua célula. Que energia que você está gastando? Essa energia, ATP. ATP é sigla. ATP significa adenosina trifosfato. É uma molécula orgânica
altamente energética. Para essa molécula orgânica ser formada, o que eu tive que fazer? Tirar a energia concentrada da glicose. A energia que veio de onde? Olha aqui de onde que veio. Da luz. A energia que é concentrada aqui é energia luminosa. Não é mais energia luminosa. Ela é concentrada em forma de energia química. E aí a respiração celular tira essa energia química da glicose, transfere essa energia química para uma molécula chamada ATP, que é a nossa bateria energética. Toda atividade biológica que gasta energia, a energia que nós gastamos, ela é por causa do ATP. É o ATP que confere energia para as nossas células. E ele é produzido de que maneira? Respiração celular. O que é uma respiração celular, então? Presta atenção que nós temos dois conceitos para respiração, hein? A respiração ela pode ser uma respiração fisiológica. O que é uma respiração fisiológica? Isso aqui, ó. Inspirei, expirei. Captei oxigênio e mandei embora gás carbônico. Respiração fisiológica. Ou respiração sistêmica, que é feito por um sistema respiratório. Respiração celular. Respiração celular é produzir energia. Toda vez que você ouvir o termo respiração celular, o que você vai associar? Você vai associar a produção de energia. E aí eu vou produzir essa energia a partir de quem? A partir do composto orgânico. E que energia é essa? É a molécula de ATP. Nas nossas células, que somos eucariotos, quem já começou a fazer o exercíciozinho certamente deve estar lembrando. Nas nossas células, que somos eucariotos, essa respiração celular acontece dentro de quem? Uma organela chamada mitocôndria. Então, dentro da mitocôndria, a gente vai ter essa reação aqui acontecendo. E aí, a mitocôndria joga gás carbônico e água para fora. O gás nós eliminamos a nossa respiração. Tá? O processo de respiração celular na mitocôndria, ele envolve consumo de oxigênio. Por isso, a respiração celular mitocondrial, ela é uma respiração celular aeróbica. Aeróbica. Aeróbica é aquela que utiliza oxigênio. Algumas bactérias. Bactéria tem organela? Não. Toda vez que eu perguntar para você, bactéria tem organela? Resposta: não. Exceto ribossomo. Bactéria tem uma organela chamada ribossomo. O ribossomo da bactéria serve para ela produzir proteína. É a única organela de bactéria. Então, ela não tem nenhuma outra organela. Então, a bactéria não tem mitocôndria. Isso quer dizer que a bactéria não faz respiração celular? Faz respiração celular. Faz aonde? Reações químicas no citoplasma. Então, é no citoplasma da célula que a bactéria faz a sua respiração celular. Algumas bactérias, ao fazerem respiração celular no citoplasma, utilizam oxigênio. Bactérias aeróbicas. Algumas bactérias, ao realizarem respiração celular, não utilizam oxigênio. Quando não se utiliza oxigênio, nós falamos que a respiração é anaeróbica. Então, a respiração celular ela pode ser aeróbica ou anaeróbica. Ok? O que é a respiração celular, então? Fechar o raciocínio aqui. Pegar composto orgânico, degradar ele totalmente até formar composto inorgânico, liberando para o meio energia. Se ela usar oxigênio, qual é o nome? Respiração celular aeróbica. Se ela não usar oxigênio, qual é o nome? Respiração celular anaeróbica. Ok? Só que é o seguinte,
talvez mais importante para vocês aqui na microbiologia. Tem um outro método de produção de energia, que não é a respiração celular. O outro método de produção de energia, que não é a respiração celular, a gente chama de fermentação. Fermentação é um processo de produção de energia. Respiração. Respiração é um processo de produção de energia. Fermentação, em que você vai degradar a glicose. Respiração, você vai degradar a glicose. Fermentação, sem usar oxigênio. Na respiração, pode ou não usar oxigênio. Caso não use oxigênio, a respiração ela é anaeróbica. Agora, o mais importante para vocês entenderem. Na respiração, a glicose ela é totalmente degradada até formar composto inorgânico. Na fermentação, ela não é totalmente degradada. Não forma composto inorgânico apenas ao final do processo. Vai ser uma reação que vai pegar a glicose, degradar a glicose, e ao invés de formar gás carbônico e água, vai produzir um composto orgânico mais simples do que a glicose, que pode ser representado por um composto chamado ácido lático, que pode ser chamado álcool etílico, ou então ácido acético. Se a reação for feita visando produzir ácido lático, o nome é fermentação lática. Se a reação for feita visando produzir álcool etílico, o nome é fermentação alcoólica. Se a reação for feita visando produzir ácido acético, fermentação acética. Se a reação for feita gerando CO2 e água, qual o nome? Respiração celular. Entendemos a diferença? A diferença está no composto final que é produzido. Produziu CO2 e água, qual é o nome que eu falo? Respiração celular. Não produziu CO2 e água, produziu compostos orgânicos mais simples que a glicose, como ácido lático, ou álcool etílico, ou ácido acético. O nome? Fermentação. Agora o detalhe, não usa oxigênio. É um processo anaeróbico. Ei, vai ter um monte de livro, um monte de apostila, um monte de site e um monte de professor que vai falar que a fermentação é uma respiração anaeróbica. Tá errado! A fermentação é um processo anaeróbico, não é uma respiração anaeróbica. Tem livro que classifica a respiração anaeróbica como fermentação. Tá errado! A fermentação é um processo de produção de energia anaeróbica. Feito por quem? Feito por bactéria, feito por fungo. E no nosso caso, as nossas células musculares, quando elas estão em ausência de oxigênio, elas conseguem fazer fermentação chamada de fermentação lática. A fermentação lática vai ser responsável pelo seu cansaço muscular, pela sua fadiga muscular e pela sua cãibra. Alguém chamou? Professor, pode falar. Eu. É porque no caso da fermentação, esse processo é de alimentação das bactérias, né? E não de respiração. O processo não é de alimentação, isso aí. Tanto a respiração e a fermentação são processos de alimentação. Na verdade, são processos de produção de energia. Nos dois casos. A diferença é o quê? Respiração degrada completamente o alimento. Quem é o alimento? É a glicose. Fermentação não degrada completamente o alimento. O alimento ele é degradado parcialmente. E você consegue enxergar isso aqui. Quer ver? Ó? Quando você faz uma respiração, você pega uma molécula de glicose. Ó, vou pegar uma molécula de glicose. Vou produzir o quê?
vou produzir ATP. Foi isso que eu falei. O que é o ATP? É energia, não é? Mas vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, aqui, ó, nas letras pequenas, tá em vermelho. 38 ATPs. Uma glicose gera 38 moléculas energéticas, 38 ATPs, quando você faz respiração. Por quê? Porque você destrói a glicose todinha até formar CO2 e água. Agora, quando o organismo faz fermentação, uma glicose forma quantos ATPs? 2 ATPs. Só 2. Uma glicose forma apenas 2 ATPs. Uma glicose forma 2 ATPs. Olha aqui. Então é um processo de baixíssimo rendimento energético. Para um ser unicelular, tá valendo. Bacana, dá para sobreviver. Agora, para um pluricelular igual a gente, não dá para sobreviver fermentando. Nós não somos fermentativos, nós somos respiradores. Eu falei que as nossas células musculares, elas podem fazer fermentação se faltar oxigênio, mas elas não param de fazer respiração. Às vezes está faltando oxigênio, ela não consegue fazer muita respiração. Então, para completar, elas fermentam. Só que isso vai gerar para a gente um déficit muito grande, um desgaste muito grande, porque o ácido lático que se forma é muito tóxico. E as nossas células começam a se intoxicar, você começa a sentir dor, chega um momento que vai até paralisar, que é quando você tem a cãibra. Ó, para de fazer fermentação porque não está dando mais. É o que a sua célula muscular fala. Mas não vamos entrar nesse mérito ainda não. Tá? Então, o que eu quero que você entenda exatamente isso, tudo bem? A fermentação ela pode ser de 3 tipos. Fermentação lática. Quem faz fermentação lática? Exclusivamente bactérias entre os micro-organismos. As nossas células musculares podem fazer, mas na microbiologia não me importa a célula muscular. Na microbiologia, o que me importa? Qual é o micro-organismo que faz fermentação lática? Resposta: bactérias. Já ouviram falar dos lactobacilos? Quem nunca tomou Yakult? Lactobacilos vivos? Pois é, aqueles lactobacilos vivos são bactérias. Bactérias que estão fazendo fermentação lática no leite. Por que que o Yakult é azedinho? O Yakult é azedinho porque ele tem ácido lático. Então ele te dá aquele azedinho característico. Não só o Yakult. Iogurtes em geral são produzidos por fermentação lática, queijo é produzido por fermentação lática. Então olha só, pessoal, olha a importância que eu estou falando da fermentação para você. Por meio da fermentação, nós vamos observar uma exploração comercial das bactérias. Das bactérias que fazem fermentação. E quem são as bactérias que fazem fermentação? Os lactobacilos. E aí eu uso bactéria para produzir iogurte, eu uso bactéria para produzir queijo, mas como que eu faço isso? Eu aproveito a atividade fermentativa. Está escrito aqui, ó. A fermentação lática realizada exclusivamente por ação bacteriana, lactobacilos. Importância: produzir iogurte e produzir queijo. A fermentação alcoólica é aquela que produz álcool, etanol. Etanol, o álcool da bebida alcoólica. O álcool combustível. Quem faz fermentação alcoólica? Quem faz fermentação alcoólica? Bactérias e fungos. Algumas bactérias e alguns fungos, tá, pessoal? Não são todos. Algumas bactérias e alguns fungos fazem fermentação alcoólica. E aí, quando ela faz fermentação alcoólica, o que que ela faz? Produz energia para ela e libera álcool etílico. Esse álcool etílico é o álcool etílico que se usa como combustível.
Esse álcool etílico é o álcool da cerveja que você toma, do vinho que você toma, da bebida alcoólica fermentada, tá, pessoal? Bebida fermentada é diferente de bebida alcoólica destilada. Ah, eu vou tomar whisky. Whisky é uma bebida alcoólica destilada. Ah, eu vou tomar vinho. Vinho é uma bebida alcoólica fermentada. Então, o vinho, para ser produzido, o que eu precisei? Eu precisei pegar o suco de uva, fazer esse suco de uva sofrer uma fermentação alcoólica, e daí eu vou produzir o suco de uva alcoólico, que não é mais suco de uva, agora é vinho. Então, produção de vinho, produção de cerveja, produção de etanol para abastecer o carro, isso tudo é feito por meio de fermentação alcoólica. O detalhe da fermentação alcoólica é que, além de liberar o álcool, a bactéria também libera gás carbônico. Tá? Cerveja, ela tem uma concentração de gás carbônico. É por causa da fermentação alcoólica. Gás carbônico liberado. Tá bom? A fermentação acética, ela é uma continuidade do processo alcoólico. Se eu pegar uma bactéria chamada acetobactéria ou algumas leveduras que conseguem transformar a glicose em etanol e depois transformar etanol em ácido acético, nós passamos a falar em fermentação acética. O que é o ácido acético? Vinagre. O vinagre que você usa na sua casa é o ácido acético. Como que eu produzi o ácido acético? Eu peguei alguma bebida alcoólica e eu tratei essa bebida alcoólica com acetobactérias. As acetobactérias ou gluconobactérias são bactérias que conseguem fazer o quê? Converter o álcool em ácido acético. E nós temos também uma exploração comercial. Todo mundo usa vinagre em casa. Né? E esse vinagre ele foi produzido por uma fermentação acética. Então, olha só, isso que eu estou falando para você aqui não é simplesmente falar para você da forma de produção de energia da bactéria. Eu estou falando para você uma das principais aplicações econômicas, comerciais, industriais dos micro-organismos e do uso da microbiologia, que é explorar a atividade fermentativa, seja ela lática para produzir iogurte e queijo, seja ela alcoólica para produzir bebida alcoólica, vinho, produzir etanol, seja ela acética para produzir ácido acético, vinagre. Ok? Vai até que horas essa aula? Até que horas que eu fico hoje aqui? Até qual? 35? Isso. Ih, então eu já passei, né? Eu me empolgo com esse negócio. Eu gosto muito disso. Vocês não têm noção do como eu gosto disso. Como eu gosto disso. A gente, quando vai estudar isso em nível superior, cara, é tanta reação química, que você se perde nas reações. Mas para quem gosta, o negócio é tão cativante que aí eu vou acabar me empolgando. Mas enfim, pessoal, eu quero que vocês saiam desse momento assim, com esse raciocínio. Respirar é consumir completamente o glicídio para produzir energia. Fermentar é consumir parcialmente. Agora, o bacana para nós é que a fermentação tem aplicação industrial, comercial, dentro da microbiologia, que é a partir do processo alcoólico, a partir do processo lático ou a partir do processo acético. Tudo bem? Conseguimos entender o que eu busquei aqui hoje? Próxima aula, agora sim, eu encerro esses slides, se Deus quiser. Valeu, galera! Beijos, até a próxima!